Olá pessoal, eu sou a professora Zilmara Albuquerque. Hoje nós vamos dar continuidade a mais uma lista de exercícios. Então, nós vamos resolver mais alguns exercícios de dinâmica e também vocês podem assistir a nossas aulas de assuntos sobre assuntos de dinâmica. Então, vamos resolver a primeira questão. Vamos resolver mais uma questão de dinâmica, da nossa lista. Então, nas situações esquematizadas a seguir, o mesmo bloco de peso P é apoiado sobre a superfície plana de uma mesa, que é mantida em repouso em relação ao solo horizontal. No caso 1, o bloco ele permanece parado, e no caso 2, ele desce a mesa inclinada, deslizando com velocidade vetorial constante. Sendo F1 e F2 as forças totais de contato que a mesa aplica sobre o bloco, nos casos 1 e 2, respectivamente, pede-se para comparar F1 com F2. Então, aqui nós vamos analisar esses dois casos. O primeiro caso, que está em repouso, e o segundo caso, que está em movimento. Então, aqui nessa primeira imagem, nós temos que esse bloco ele está em repouso. Então, aqui trata-se de um equilíbrio estático. E por isso, a força resultante no bloco, ela deve ser nula. Logo, essa força de contato, F1, ela deve equilibrar o peso. Então, nós temos que F1 é igual a menos o peso. Então, elas são iguais. Então, F1 ele tem o mesmo módulo de P e também tem a mesma direção, como nós podemos observar aqui. Porém, eles têm sentidos opostos. Agora, nós vamos analisar o segundo caso. No segundo caso, nós temos um movimento que ele é retilíneo e uniforme. Então, aqui nessa situação, nós temos um equilíbrio dinâmico. Por isso que a força resultante no bloco, ela também deve ser nula. Então, ele se move por inércia e a força de contato F2, ela deve equilibrar o peso. Então, essa força F2, ela vai ser igual a menos o peso. Então, F2 igual a menos o peso. Então, F2, ele tem o mesmo módulo de P, a mesma direção, porém, o sentido oposto. Como nós podemos observar nessa imagem, nós temos a força F2 para cima e uma força peso para baixo. Então, elas estão se equilibrando. Então, é importante citar que essa força de contato F2, ela é a soma vetorial da força de atrito com a reação normal da mesa. Então, nós temos F2, que é igual à força de atrito mais a força normal da mesa, certo? Então, comparando F1 com F2, nós podemos afirmar que F1 é igual a F2. Como nós podemos observar aqui, Nós podemos observar que F1 é igual ao peso, que F2 também é igual ao peso. Então, dessa forma, nós temos que F2 vai ser igual a F1. Vamos resolver mais essa questão de dinâmica, certo? Segunda questão. Então, o bloco da figura tem massa igual a 4 kg e está sujeito à ação exclusiva das forças horizontais F1 e F2. Sabendo que as intensidades de F1 e F2 valem respectivamente 30 N e 20 N, determine o módulo da aceleração do bloco. Então, aqui nós temos essa força F1 para a direita e nós temos a força F2 para a esquerda, sendo aplicada nesse bloco, Como nós podemos observar, essa força F1, ela é maior do que a força F2, porque nós temos uma força F1 de 30 N. Então, o bloco ele está sendo acelerado horizontalmente para a direita, por uma força resultante F, certo? Então, aqui, nós vamos analisar primeiramente. Vamos determinar a força resultante. Então, nós vamos adotar o sentido, como nós já observamos, que no caso aqui vai ser o sentido positivo para a direita.
Então, aqui nós vamos ter que a força resultante, ela vai ser igual à força F1 menos a força F2. Então, força resultante igual. A força F1, ela é 30 newtons. Então, nós vamos substituir 30 newtons menos a força F2, que é 20. Então, 30 menos 20. Então, a força resultante, nesse primeiro caso, ela vai ser de 10 newtons, certo? Então, sabendo que essa força resultante é uma força para a direita e que ela tem uma intensidade de 10 newton, nós vamos utilizar o princípio fundamental da dinâmica para encontrar a aceleração desse corpo. Então, nós temos que a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração. Então, aqui nós já descobrimos que essa força resultante, ela é de 10 newtons, né? Então, força resultante igual 10 igual a aceleração, que a questão nos deu aqui, a massa que a questão nos deu aqui, que ela é de 4 kg, então, substituindo 4, vezes a aceleração, que é o que nós queremos descobrir agora. Então, nós vamos isolar a aceleração, que vai ser a aceleração igual. Nós vamos pegar esse quadro que está multiplicando a aceleração e passar ele dividindo aqui. Então, nós vamos ter a aceleração igual a 10 dividido por 4. Então, a aceleração vai ser 2,5 metros por segundo ao quadrado. Agora, vamos fazer mais uma questão. Vamos resolver mais essa questão de dinâmica. E essa é a última por hoje. Então, quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é 10 newton, a sua aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Se a resultante das forças fosse 12,5 newtons, a aceleração seria de... Então, aqui nós temos as alternativas. 2,5 metros por segundo ao quadrado. Letra B, 5. A C, 7,5. A D, 2 metros por segundo ao quadrado, ou a letra E, de 12,5 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos analisar essa questão. Primeiro, nós vamos dividir em dois passos. O primeiro é encontrar a massa do corpo na primeira situação. E o segundo passo é usar essa massa com a nova resultante para encontrar a aceleração. Então, primeiro, nós vamos encontrar essa massa, no primeiro caso. Então, nesse primeiro caso, nós vamos usar o princípio fundamental da dinâmica, que é a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, aqui nós vamos substituir os valores, né? Nesse primeiro caso, a força resultante é igual a 10 newtons, então nós vamos substituir igual a massa. A massa aqui nós vamos repetir, né? Que é o que nós queremos descobrir. Vezes a aceleração, que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, isolando a massa, que é o que nós queremos descobrir, vamos ficar com massa igual a 10 dividido por 4. Então, aqui vai ficar 2,5 kg. Então, a massa é 2,5 kg. Então, agora nós vamos, nesse segundo passo, usar a massa encontrada e o princípio fundamental da dinâmica. Então, aqui nós temos a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, aqui nós vamos usar a força resultante agora de 12,5 newtons, igual a massa que nós acabamos de encontrar, que é de 2,5 kg, vezes a aceleração. Isolando a aceleração, que é o que nós queremos, nós vamos ficar com A igual a força resultante, 12,5, dividido por 2,5, que é a aceleração, que é a massa. Então, dessa forma, nós vamos ter a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a alternativa correta aqui nessa questão é a letra B. Bom, pessoal, então essas foram as nossas questões de hoje. Muito obrigada pela atenção. Assistam às aulas no canal e até a próxima. Muito obrigada.